Aparece para vocês quando tá gravando? Aparece gravando. Aparece Record, né? Beleza, legal. Eu tinha esquecido mesmo. Bom, fechou. Valeu, gente. Então aqui, ó, eu tenho é só uma revisão, então, mais um exemplo do que a gente fez ontem. Então eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Eu quero achar o valor desse ângulo que eu marquei aqui, ó. Vou chamar ele de ângulo alfa. Quero achar o valor dele. A única coisa que eu sei são os lados. Bom, então quais são os dados que eu tenho a partir desse triângulo? Eu tenho o valor de cateto oposto, eu tenho o valor de cateto adjacente e tenho o valor de hipotenusa. Bom, cateto oposto a esse ângulo. Cateto oposto a esse ângulo vai ser o cateto que está oposto, 27, 27. Eu tenho o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado desse ângulo 18. E eu tenho a hipotenusa 32,4. Beleza? Até aqui tranquilo? Sim. Ficou pequeno aqui, né? 18. Vou tentar fazer um pouco maior para vocês. Beleza, gente. Aí eu tenho as três razões trigonométricas. A razão seno do ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo. Beleza? Bom, como eu disse para vocês ontem, seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Pessoal, essas razões, ela vai dar três valores diferentes, porque eu estou fazendo... Peraí... Deixa eu ver aqui, beleza. Ô, Léo, gente, vocês estão me ouvindo ou só o Léo que não está ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Eu tô também. Todo mundo, menos ele tá ouvindo, eu acho. Ah, não. Beleza, deu certo agora. Bom, gente, ó. Então surgiu as três razões. Como são razões diferentes, vai dar valores diferentes. Mas elas estão conectadas de uma forma só. Vocês vão ver daqui a pouco como. Bom, se eu pegar o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto é 27, hipotenusa 32,44. Certo? Cateto adjacente, 18. Hipotenusa, 32,44. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, 27 sobre 18. Certo? Bom, fazendo esses cálculos, gente, a gente vai ter os seguintes valores. 27 dividido por 32,44, 0,83. 0,83. Cosseno, 18 dividido por 32,44, 0,55. E, por último, tangente, 27 sobre 18. Vai dar 1,5. Beleza. Pessoal, agora eu quero que vocês façam o seguinte. Olhem lá na apostila, na página... Deixa eu ver aqui. Na página 91. Vocês estão vendo essa tabela? Falem para mim, se sim. Sim. Beleza. Gente, vocês vão procurar... percebam que essa tabela são duas tabelas juntas. Uma que começa a primeira parte do ângulo até a tangente e a segunda parte do ângulo até a tangente. O certo é uma tabela só que para não ficar muito comprida, eles dividiram ela no meio e colocaram na mesma página. Gente, eu quero que vocês procurem no seno, o valor da minha razão seno deu 0,83.
Eu quero que vocês procurem esse valor na coluna seno, 0,83. Ó, vai estar lá na segunda coluna. Procure em seno o valor 0,83. Como não tem esse valor fixo, vocês vão ter que achar o valor mais próximo desse valor. Acharam? Robson, Oi? o 0,8290? Isso, porque ele é o mais próximo, né? Porque o 0,83 ele tem 4 casas decimais, 0,8387. Se a gente for simplificar esse valor, vai dar 0,84. Se a gente simplificar o valor 0,8290, vai dar 0,83. Bom, que ângulo está associado a esse valor 0,8290? 56. 56 graus. Ó, então a gente descobriu que alfa é igual a 56 graus. Agora percebam que o valor de cosseno e de tangente também é muito próximo do que a gente descobriu. Olha lá, o valor do cosseno, 0,55, beleza? Ele é o mais próximo de 0,55. E também o de tangente para 56 graus, 1,48, aproximadamente 1,5. Então vocês perceberam que tanto qualquer uma das 3 razões que eu escolher para fazer, seja seno, cosseno ou tangente, vai dar um valor. Mas esses valores vão ser sempre relacionados ao mesmo ângulo. Então, se porventura, como eu escolhi fazer apenas a seno aqui, a primeira, eu não precisaria fazer cosseno e tangente para achar o valor do ângulo alfa que eu queria. Já descobri direto, 56. Tudo bem? Então, todos esses valores dessa razão, para esse ângulo, 56 graus, eles vão ter razões que vão levar ao mesmo ângulo. Beleza? Entenderam mais ou menos? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, pessoal, simplificando tudo isso, quando eu tenho um triângulo, eu tenho os 3 lados, eu consigo fazer as 3 razões. Razão seno, cosseno e tangente. Eu não preciso fazer as 3 para descobrir o ângulo que eu quero. Basta fazer apenas uma. Por quê? Porque o resultado das outras vão levar ao mesmo ângulo. Beleza? Agora eu tenho esse outro exercício aqui. Deixa eu ver. A lâmpada está batendo bem em cima. Aqui. Acho que melhorou. Bom, olha esse exemplo que eu tenho, é o mesmo da apostila. Eu tenho um triângulo retângulo. Eu sei o valor de um cateto. Eu sei o valor do ângulo, mas eu não sei o valor do outro cateto da hipotenusa. Estão vendo? Bom, gente, ele está igualzinho da apostila da página... Aqui, da página 93, beleza? Exatamente igual. Bom, por teorema de Pitágoras, eu conseguiria resolver, achar o valor de x e y? O que vocês acham? Só por teorema de Pitágoras. Olha, eu tenho o valor de um cateto, eu não tenho o valor da hipotenusa e nem do outro cateto. Daria para resolver? Não. Não, né? Por que não daria? Porque precisa de pelo menos 2 valores. Boa! Precisa de 2 valores, eu só tenho um. Porém, agora, por trigonometria, eu consigo descobrir os valores desses ângulos, desses lados. Bom, primeiro passo, sempre anotar o que a gente tem. Qual lado que a gente tem aqui? Cateto adjacente, cateto oposto ou hipotenusa? Cateto oposto. Boa! Ó, se o ângulo está aqui e o x e o 2 são catetos, então, se o ângulo está aqui, esse cateto é o oposto a ele. Então, eu tenho que o cateto oposto é igual 2 centímetros. Cateto adjacente igual x e hipotenusa igual a y. Tudo bem? E o ângulo, vou chamar o alfa aqui, ângulo 35 graus.
Beleza? Bom, eu vou ter que, para descobrir o valor de x e y, eu vou ter que usar duas razões. Uma que use cateto oposto, já que a gente tem esse valor, cateto oposto e cateto adjacente, e uma que use cateto oposto e hipotenusa. Vamos achar o x primeiro. Qual razão que usa? O x, ó, cateto adjacente. Então, eu vou usar uma razão que use cateto oposto e cateto adjacente. Por quê? Porque é o que eu quero achar. Como o x é o cateto adjacente, eu quero achar uma razão que use essa grandeza, esse lado, cateto adjacente. Qual das razões que usam especificamente cateto oposto e cateto adjacente? Seno, cosseno ou tangente? Tangente. Boa, tangente, né? Por quê? Se eu quiser calcular a tangente de um ângulo, ó, tangente de um ângulo é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, para achar o x, eu tenho que usar exclusivamente tangente. Bom, a gente tem o valor de alfa já, né? Quanto que vale alfa aqui? Qual o valor que o exercício deu do ângulo alfa? 35 graus, certo? Então eu sei que, ó, tangente de 35 graus é igual. Eu sei o valor do cateto oposto, que é 2. 2 sobre cateto adjacente, que é x. Beleza, eu quero achar o valor de x. O que a gente vai fazer? Ir lá na tabela e descobrir qual que é o valor da tangente de 35. Acha o ângulo 35 graus e acha o valor da tangente dele. Falem para mim quanto que é. Olhem lá na tabela, 35 graus. 0,7002. Boa, então eu vou colocar 0,7. Então, ó, eu sei que a tangente de 35 é igual a 2 sobre x. Entenderam esse passo que eu fiz, gente? Eu só substituí. Como tangente de 35 graus é um valor fixo, eu fui lá na tabela e procurei esse valor. Então, o exercício ele sempre vai dar essa tabela para vocês. Eles podem não dar a tabela toda, mas pelo menos a linha para 35 graus. O valor de seno, cosseno e tangente. Então, na tabela, eu descobri que tangente de 35, 0,7. Agora, ficou fácil, pessoal. Agora eu quero achar o valor de x, só passar x para um lado, 0,7 para o outro. Então, fazendo essa conta, vai ficar x igual 2 dividido por 0,7. Fazendo esse cálculo aqui, 2 dividido por 0,7, 2,85. Descobri que x igual 2,85 centímetros. Beleza? Entenderam mais ou menos? Vou colocar 2,86, porque simplificando aqui. 2,86. Entenderam, pessoal? Sim. Beleza? Qual que é a dificuldade aqui que eu acho em trigonometria? É vocês descobrirem qual razão vocês vão ter que usar. Se é seno, cosseno ou tangente. Para descobrir, é só você ver quais as informações que vocês têm. Qual que era a informação que eu tinha para descobrir o x? Eu poderia usar o y para descobrir o x? Não, porque eu não sei o valor de y. Eu só poderia usar o 2 e o ângulo 35 graus. O 2, o ângulo 35 graus e o x, que é o que eu quero descobrir. Aí vocês têm que saber o que é o 2 e o x. O 2, cateto oposto. O x, cateto adjacente. Aí vocês têm que fazer essa pergunta. Qual razão que usa cateto oposto e cateto adjacente? Beleza, a gente sabe que é tangente. Aí é só pôr a fórmula de tangente. Tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Como eu sei o valor do ângulo, 35, fui lá na tabela. Tangente de 35, 0,7. Substituir no lugar de tangente de 35 graus. E aí pronto, tenho uma equaçãozinha do primeiro grau e consegui descobrir o valor de lado. Então percebam que agora, se eu tiver somente um valor de lado, dos 3 lados possíveis, e o ângulo, eu consigo descobrir o valor dos outros lados. Não preciso recorrer somente a Pitágoras.
Beleza? Então, ó, eu descobri que x igual 2,86. Aí, para achar o y, eu tenho duas formas possíveis. Quais são as formas possíveis que eu tenho? Alguém consegue descobrir quais? Eu posso descobrir o y agora por Pitágoras? Pode. Pode, né? Já que eu tenho dois valores, eu tenho o valor dos dois catetos, só aplicar Pitágoras. Ou posso continuar fazendo por trigonometria. Vou fazer por trigonometria, tá, pessoal? Porque Pitágoras a gente já sabe. Bom, agora a gente tem o y, que é a hipotenusa. Aí eu posso usar tanto o valor de x quanto o valor de 2. Qualquer lado vocês podem usar, mas eu vou continuar usando o valor de 2. Porque é um número inteiro, talvez fique mais fácil. Bom, eu tenho o ângulo, 35 graus. Eu tenho o cateto oposto, quero achar a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Qual razão que usa essas duas? Seno, cosseno ou tangente? Seno? Seno, né? A gente sabe que seno de um ângulo é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza. Vou aplicar essa fórmula. Eu sei qual que é o ângulo, 35 graus, porque o exercício deu. Então, seno de 35 graus é igual cateto oposto, eu sei o valor, 2. Hipotenusa é a que eu quero descobrir, que é y. Beleza. Resolvi o problema. Vou lá na tabela, procuro o seno de 35 graus. Alguém vai lá e fala para mim, seno de 35 graus. Zero vírgula 5736. Beleza? Pessoal, vamos trabalhar com dois números decimais mesmo, tá? Então, 0,57. Então, seno de 35, vocês viram aí que é 0,57. Então, 0,57 vai ser 2 sobre y. Beleza? Faço a mesma coisa que eu fiz para achar o x. Isolo o y. Então, vai ficar y igual 2 dividido por 0,57. Fazendo esse cálculo, 2 dividido por 0,57, 3,5. Então, y é igual a 3,5. Beleza, gente? Então, ó, vocês viram que com trigonometria, consegui, somente com um lado e um ângulo, descobrir os valores dos outros dois lados. Então, o que eu consigo fazer com a trigonometria? Ou eu consigo achar o valor do ângulo que eu quero, ou eu consigo achar o valor dos lados. Depende das informações que o exercício der. Se o exercício der só os valores de lados, eu consigo achar o valor do ângulo. Se o exercício der somente o valor de um lado e o ângulo, eu consigo achar os valores dos outros lados. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tranquilo, né? Vamos de novo lá para a apostila, que agora a gente consegue fazer os exercícios que ele propostos que ele dá. Lá na página aqui. Demonstre seu conhecimento da página 95. Vocês querem que eu faça mais um para vocês? Ou vocês acham que conseguem fazer sozinhos? Não tem problema em fazer, tá, pessoal? Falem para mim aí que eu... Renzo, quer que eu faça um? Pode ser. Beleza. Bom, olha o primeiro aí, pessoal. Ele fala que
Aqui. Ele dá, ó, um lado, 14 graus. Ele dá o X e o ângulo 25. Vou desenhar isso aqui para vocês. Deixa eu ver de novo. X, 14, 25. X, 14 e 25 graus. Bom, eu vou parar o compartilhamento para vocês me verem de tela inteira. Então, dá para ver? Não tá, eu vou desenhar mais embaixo, porque eu acho que aqui não dá para ver, né? X, 14 e 25. Beleza? Estão enxergando agora? Falem para mim, por favor, se dá para ver. Dá. Muito bom, obrigado. Bom, ele quer achar o valor de x. Agora, eu não quero achar dois valores, eu só quero achar um. E esse valor que eu quero achar é o quê? Cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Cateto oposto. Boa! Então, eu sei aqui, ó. Cateto oposto é o x. Quem que é o cateto adjacente aqui? 14. 14. E olha que interessante, hipotenusa ele nem deu. Ele nem falou o valor de hipotenusa, então não vou usar. Só vai ter uma razão possível para isso. Eu sei que o alfa é igual a 25 graus. Bom, se eu tenho só cateto oposto e cateto adjacente, obviamente, eu só vou trabalhar com a razão que usa esses dois. Qual a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? Seno, cosseno, Tangente. boa. Então vai ficar, ó, tangente de 25 graus igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, vou lá na tabela e vou procurar o valor desses dois, da tangente de 25 graus. Então, tangente de 25 graus, procurando aqui na tabela, ó, 0,46, certo? 0,47? É isso. Confirmem comigo. Isso. Certo? Boa. Então, ó, segundo a tabela, 0,4663. Vou trabalhar apenas com dois números decimais. Então, vai ficar 0,47. Então, tangente de 25 graus é igual a 0,47. Cateto oposto é o x. Cateto oposto é o x. E cateto adjacente, 14. Aqui ficou fácil. Vou isolar x. Vou pegar o 14 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. Então, 0,47 vezes 14 igual a x. Então, x igual, fazendo essa multiplicação, 14 vezes 0,47, 6,58. Então, x igual 6,58. Beleza? Acharam de boa? Renzo, conseguiu entender? Mais ou menos? Sim. Beleza, Renzo. E os demais, pessoal? Ô, Robson, eu tô com Oi. um pouco de dúvida na estrutura, como que monta para fazer a conta. Bom, ó, olha, dá uma olhada aí na minha lousa. Peraí, deixa eu só mudar o esquema aqui. Bom, você está conseguindo enxergar as contas que eu fiz, Isaac? Mais ou menos. Ó, o que eu fiz primeiro? Eu sempre faço para vocês quando a gente trabalha com várias informações.
Olha o que eu fiz. Eu anotei as informações que eu tenho. Sempre. Eu sempre faço isso. Até hoje, gente, até na hora de fazer exercícios para preparar a aula para vocês, eu nunca coloco a conta de direto. Eu sempre anoto as informações que eu tenho. Olhando o triângulo que o exercício deu, ele deu esse triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo, com um ângulo de 25 graus Celsius, um valor de x oposto a esse ângulo, e um valor de 14 ao lado desse ângulo. Bom, então eu anotei as informações. Eu quero descobrir quem que é o cateto oposto, quem que é o cateto adjacente, quem que é a hipotenusa. Bom, como o x está oposto a 25 graus Celsius, eu sei que x é o cateto oposto. Anotei. Como 14 é o cateto que está ao lado do ângulo de 25, gente, estou falando 25 graus Celsius. É só 25 graus, né? 25 graus Celsius é a temperatura. Como 14 é o cateto que está ao lado do ângulo de 25 graus, ele é o cateto adjacente. Hipotenusa ele nem deu. Então, esqueço disso. E o ângulo 25 graus Celsius. Aí, Isaac, seguinte. Eu tenho cateto oposto, cateto adjacente. Você tem que pensar qual razão trigonométrica que trabalha esses dois valores. A gente sabe que, ó, seno é igual cateto oposto sobre hipotenusa. A gente sabe que cosseno é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. E a gente sabe que tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu tenho que usar uma dessas três. Por que eu não posso usar seno? Olha, porque para eu usar seno, eu tenho que ter cateto oposto e hipotenusa. O exercício não deu hipotenusa. Não consigo usar seno por isso. Cosseno. Por que eu não posso usar cosseno? Porque o exercício também, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O exercício dá cateto adjacente, mas ele não dá hipotenusa. Também não consigo usar cosseno. Agora, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O exercício dá. O cateto oposto é o x que eu quero descobrir. O cateto adjacente ele dá o valor. Então, por isso que eu só posso usar tangente. E o que eu fiz? Estruturei. Aí você põe a fórmula que está lá na apostila, que eu passei para vocês. Tangente de um ângulo é sempre igual cosseno sobre cateto adjacente. Bom, como o exercício deu ângulo, que é 25 graus Celsius, eu sei que a conta vai ficar tangente de 25, cateto oposto sobre cateto adjacente. É a fórmula. O que eu fiz? Fui lá na tabela, procurei a tangente de 25 graus. Descobri que é 0,47. Então eu substituí. No lugar de tangente de 25, coloquei 0,47. Então ficou 0,47 é igual cateto oposto, que é o x, cateto adjacente, que é o 14. Agora, ó, tenho uma equação do primeiro grau. Eu quero achar o x, vou isolar. Vou passar o 14 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então ficou 0,47 vezes 14 igual a x. Fiz a multiplicação, descobri que é 6,58. Beleza? Uhum. Certeza, Isaac? Senão eu repito, não tem problema. Não, sim. Show. Mais alguém está com dúvida, gente? Não? Pessoal, então, ó, agora vocês podem tentar fazer os outros exercícios. E eu vou pedir, então, o seguinte. Vou deixar isso para tarefa. Pessoal, faltam 5 minutos de aula aí. Então, vocês podem fazer para tarefa todo esse demonstre seu conhecimento. Então, ou seja, da página 95 à página 98. 95, 96, 97, 98. Deixa eu só anotar aqui, porque senão eu esqueço. Então ficou. Hoje é dia 26. Então,
vai ficar o demonstre seu conhecimento. Da página 95 a 98. Só antes que eu esqueça, bom, vou parar de pausar, vou parar de gravar.